estamos de volta para mais uma aula. Espero que vocês estejam todos bem e que estejam preparados para mais uma aula de ciências. Como vocês sabem, eu sou o professor Elisaldo e vamos lá dar início. Hoje teremos como unidade temática funcionamento do corpo humano, objeto de conhecimento são os transportes de gases e nutrientes, movimentos respiratórios. E as habilidades A06 e 07 de ciências do quinto ano. Transporte de gases e nutrientes. O gás oxigênio presente no ar é fundamental para os seres humanos. Ele é necessário para transformar os nutrientes fornecidos pelos alimentos em energia para o corpo. Ao produzir energia, esse processo gera gás carbônico. Essa transformação recebe o nome de respiração. Em outras palavras, a gente respira o gás oxigênio e solta gás carbônico. O ar entra no organismo por meio do nariz e passa pelas cavidades nasais, faringe, laringe e traqueia, a qual se liga aos brônquios. Por meio dos brônquios, o ar chega em cada um dos pulmões. Todos esses órgãos formam o sistema respiratório: cavidade nasal, a narina, epiglote, laringe, faringe, traqueia. E aqui nós temos os pulmões. Nós temos um pulmão de um lado e um pulmão do outro. Embaixo do pulmão existe o diafragma, que é o que a gente vai conhecer um pouquinho adiante. Nos pulmões existem milhões de pequenas estruturas chamadas alvéolos, onde ocorre a troca dos gases. Na respiração, o gás oxigênio passa dos alvéolos para o sangue e o gás carbônico passa do sangue para os alvéolos. Aqui vocês podem observar, durante a inspiração, ou seja, na passagem do gás oxigênio, quando o gás oxigênio entra pelo nosso nariz, ele vai fazer com que o gás oxigênio passe dos alvéolos para o sangue e seja levado para todo o corpo. E o gás carbônico, que é aquilo que a gente expira, ou seja, solta, vai para o sangue e do sangue vai para os alvéolos para assim a gente poder liberar. E no pulmão, pessoal, a gente tem esses alvéolos pulmonares que são responsáveis por fazer essa troca gasosa. Aqui nós temos uma parte, uma ilustração onde eles estão cortados. Assim a gente pode observar um monte de bolinhas, certo? Os pulmões são formados por milhões de alvéolos, que são pequenos sacos envolvidos por uma rede de vasos sanguíneos muito finos. Nos alvéolos, o gás oxigênio passa dos alvéolos para o sangue e o gás carbônico passa do sangue para os alvéolos, que foi o que eu acabei de explicar para vocês. Agora vamos falar sobre os movimentos respiratórios. A entrada e a saída de ar do nosso corpo acontecem por meio dos movimentos respiratórios. Os movimentos respiratórios ocorrem com contração e relaxamento de um músculo chamado diafragma, que foi o que eu comentei no início da nossa aula. Agora vamos entender um pouquinho como se dá essa movimentação. Na inspiração, ou seja, quando a gente inspira o gás oxigênio, o diafragma contrai-se e baixa. Músculos intercostais contraem-se e elevam as costelas, ou seja, o nosso tórax ele se enche e aumenta de volume. Os pulmões distendem-se, ou seja, eles se expandem. A pressão dentro dos pulmões diminui relativamente à pressão atmosférica, ou seja, do lado de dentro existe menos pressão do que do lado de fora. O ar atmosférico entra nas vias respiratórias e chega aos pulmões. E aqui nós temos o diafragma. Temos o diafragma, observem com bastante atenção. Na inspiração ele está de uma forma. E agora a gente vai falar sobre a expiração, ou seja, quando a gente vai liberar. E o que a gente libera, pessoal? É o gás oxigênio? Não, né? A gente libera o gás carbônico, que é quando o diafragma relaxa e eleva-se, ou seja, quando a gente solta o ar, o nosso tórax ele vai diminuir de volume, certo?
Os músculos intercostais também vão relaxar e baixam as costelas. O volume da caixa torácica diminui. Se vocês quiserem, podem fazer o exemplo com vocês mesmos. Vocês inspira, ou seja, vocês pegam o oxigênio e levam para dentro e depois vocês soltam a respiração, que é o gás carbônico. A pressão dentro do pulmão aumenta relativamente à pressão atmosférica, ou seja, ela vai ficar praticamente na mesma proporção. O ar se encontra nos pulmões, sai para o exterior, passando pelas vias respiratórias. Certo, pessoal? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Agora é a hora da nossa atividade, ou melhor, da atividade de vocês. Fiquem todos com Deus, se cuidem e até a próxima.